Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, nessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vamos dar continuidade à mensagem do domingo passado. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 57. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. E indo eles a caminho, fora alguém e lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus o insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. Louvado seja Deus. Como eu disse, irmãos, na semana passada, essa mensagem ela teria entre 2 ou 3 partes. Na semana passada, nós falamos acerca daqueles que seguem a Jesus, ou pelo menos daqueles que estão dispostos a seguir a pessoa bendita de Jesus. O que ficou de ensinamento para nós da mensagem anterior é que, para seguir a Cristo, Ele nos alertou que passaríamos por lutas, dificuldades e tribulações, e que apesar dessas lutas, dessas tribulações, nós ainda permaneceríamos seguindo a sua pessoa. E por quê? Porque a nossa fé, ela não foi movida pelas emoções, ela foi enraizada na palavra do arrependimento e na palavra da fé. Percebemos também que Jesus, que conhecia os corações, Ele sabia o que pensava-se no coração do homem, na mente do homem, e somente Ele poderia enxergar se alguém estava querendo segui-lo com sinceridade, ou pelo menos confiando de que esse seguir seria um caminho fácil. Jesus, então, Ele vai dizer: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, meus amados irmãos, nós descobrimos que Jesus nos alertou dizendo que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Porém, nessa noite, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma outra pessoa, mas essa outra pessoa não é ela que se dispõe a seguir Jesus. Jesus é que a enxerga, Jesus é que a nota, e ao notá-la, Jesus chama essa pessoa para segui-lo, ou esse homem para segui-lo. E aqui nós vemos no versículo de número 59, a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Jesus, irmãos, enxergara algo naquele homem, provavelmente algo valoroso, porque se Jesus, irmãos, estava chamando algumas pessoas para segui-lo, é claro que essas pessoas deveriam ser transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Elas aprenderiam, como os 12 discípulos, o que eles teriam que deixar. Na realidade, Jesus teve 3 anos no seu ministério para ensinar
os discípulos que ele escolhera, particularmente ali os 12. E assim Jesus iria prepará-los, ia dar ensinamentos, e como fez. Houve momentos em que foi necessário Jesus repreender o apóstolo Pedro, que se dispôs a ir com ele até a morte. Aliás, melhor dizendo, Jesus começou a falar da cruz, que ele ia morrer numa cruz, que ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos romanos. Então Pedro toma a frente e diz: Senhor, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Jesus então olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das coisas que são de Deus. Em outro momento, Jesus tem que ir a Jerusalém e teria que passar por Samaria. Jesus então manda 2 dos seus discípulos arrumar um lugar para que Jesus pudesse pousar, descansar. E a cidade de Samaria, ou melhor dizendo, os homens de Samaria não quiseram aceitá-lo, não quiseram dar oportunidade para que naquele lugar Jesus descansasse. E então eles voltam para Jesus e contam o ocorrido. Olha, Jesus, os samaritanos te rejeitaram. E eles então propõem a Jesus que se quer que façamos como Elias, que oramos a Deus e Deus mande fogo do céu e consuma aqueles homens. Jesus então os repreende: vocês não sabeis de que espírito sou. Eu não vim para colocar em perdição as almas dos homens. Eu não vim para condenar as almas dos homens, mas eu vim para salvar as almas dos homens. Portanto, irmãos, momentos assim, os discípulos, particularmente os 12, iriam passar, e na medida dos 3 anos no ministério de Jesus, Jesus ia ensinando a eles como eles deveriam ser, como eles deveriam, irmãos, se comportar. Nós vemos um outro episódio na vida de Pedro, onde Jesus vai ser preso. Pedro toma a frente, puxa a espada e corta a orelha, irmão, do criado do sacerdote, ou do sumo sacerdote. Jesus então repreende: Pedro, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque quem usa da espada pela espada morrerá, ou como melhor dizendo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Portanto, meus amados irmãos, Jesus enxerga algo também aqui neste homem. Jesus olha para esse homem e vem dizer: vem, me segue. Mas esse homem, ele dá, irmãos, uma desculpa para não seguir a Cristo. Ou melhor dizendo, ele coloca ali um motivo para que naquele exato momento ele venha a ser impedido de seguir a Jesus. Ele vai dizer: permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Note, irmãos, que o obstáculo que aquele homem coloca era válido, não era uma coisa ruim. Na realidade, mostrava na sua vida uma virtude, mostrava que ele amava o seu pai. Na realidade, o seu pai provavelmente não estava doente, o seu pai não tinha morrido, mas ele sentiu uma grande responsabilidade do amor que ele tinha pelo pai, do carinho, da atenção, da responsabilidade familiar, que ele queria estar com seu pai até os últimos momentos de sua vida. E assim, depois que ele tivesse realizado esta obrigação de estar nos últimos momentos com o seu pai, então, meus amados irmãos, ele então estaria disponível, vamos dizer assim, para seguir a pessoa bendita de Jesus. Mas o fato é, meus amados irmãos, que Jesus aqui quer colocar sobre um homem que parece ter grandes responsabilidades sobre sua vida, parece ser uma pessoa de bem, que tinha responsabilidades familiares. Parece que Jesus quer colocar sobre ele uma responsabilidade mais importante, uma responsabilidade mais urgente, de tal forma que está acima das responsabilidades corretas desta vida. Na realidade,
Quando Deus, irmãos, criou este mundo em que nós vivemos, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, Deus, irmãos, colocou responsabilidade sobre ele. A Bíblia vai dizer que Deus, primeiro, irmãos, fez este mundo, criou os animais, criou as aves do céu, criou um jardim, criou as plantas, criou os animais no mar, criou, irmãos, alimentos para que o homem pudesse se alimentar. De tal forma que Deus, ao criar o homem, irmãos, depois que tudo já tinha sido criado, deixou o homem para o final. E assim, ao criar o homem, Deus deu responsabilidades para o homem. Olhe, eis aqui a terra. Você vai crescer, você vai multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão povoar a terra, vocês vão dominar sobre tudo que existe, sobre as aves do céu, sobre os animais, vocês dominarão. De tal forma, irmãos, que o homem tinha responsabilidade sobre si. Ele ia unir-se à sua mulher, ele ia gerar filhos, ele ia povoar a terra. Através deles iam se gerar clãs, através deles iam se gerar cidades, através deles ia se gerar nações. Portanto, irmãos, haveria responsabilidades. E o homem, quando criou, Deus, aliás, quando criou o homem, o dotou de sabedoria. Como diz a palavra de Deus, o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem teria a capacidade de criar, porque Deus dera sabedoria ao homem para que assim ele realizasse. O homem teria o conhecimento para povoar a terra e criar tudo o que ele criou. Mas o problema, meus amados irmãos, que essas responsabilidades deveriam continuar, apesar do pecado ter entrado no mundo. As responsabilidades do homem como criatura de Deus ainda continuou nesta vida. Ele teria que trabalhar, ele teria que casar, ele teria, irmãos, que dar ordenamento a essa sociedade. Ele teria que constituir uma família. E como nós temos aprendido que a família é a base da sociedade, portanto, haveria responsabilidade, sim, para o homem. Mas essas responsabilidades, por mais que elas fossem honestas, por mais que elas fossem justas, como diz Paulo, que o homem casado cuida das coisas de casado. Por mais que o homem tivesse que trabalhar para sustentar a sua esposa, sustentar os seus filhos, e assim pudesse dar ordenamento ao funcionamento da sociedade, mesmo assim, meus amados irmãos, haveria uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade não terrena, uma responsabilidade não material, mas uma responsabilidade que estivesse acima de todas as demais, as quais o homem realiza. Mas o homem, irmãos, quando assumiu essas responsabilidades, que aqui nós comentamos em breves palavras, ele se esqueceu da mais importante, a qual o homem deveria nunca se esquecer, é de ter responsabilidade, irmãos, moral diante do Criador. Quando Deus fez o homem, Deus criou, irmãos, o homem, e Deus sobre ele responsabilidades. Mas a maior de todas elas era que o homem tivesse que obedecer a Deus. Era que o homem tivesse que louvar o seu nome, reconhecer que Deus, Ele é juiz e criador de toda a terra. Porém, quando o homem, irmãos, pecou, o homem fugiu dessa responsabilidade. Como vai dizer lá em Gênesis, irmãos, o pecado, ele entrou no mundo. Deus dera mandamento para Adão e Eva, de toda a árvore do jardim vocês poderão comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, vocês dela não podem comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E a palavra de Deus nos diz que o homem e Eva, irmãos, caíram na tentação da serpente.
caíram em pecado, não morreram no mesmo dia fisicamente, mas morreram espiritualmente e perderam a visão dessa responsabilidade que tinham diante de Deus. O que quer dizer é que Jesus enxergou naquele homem essas virtudes. Jesus enxergou naquele homem essa responsabilidade. Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa eu primeiro cumprir esta obrigação para com meu pai. Deus está com ele até o seu último suspiro. E aí, meus amados irmãos, todos nós temos essas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades terrenas. Todos nós temos responsabilidades materiais. A partir do momento, como eu aqui vos disse, casei, assumi a minha responsabilidade como pai de família. A partir do momento que você arruma um emprego, você assume a responsabilidade como empregado. A partir do momento que você se torna um empresário, você terá empregado sob sua responsabilidade, são responsabilidades que você assume. A partir do momento que você entra no estudo, numa faculdade, você assume responsabilidade em relação a tudo nesta vida, assumimos responsabilidades. E isso tudo, irmãos, é uma grande virtude, quando nós conseguimos cumprir como cidadãos essas responsabilidades, como pai de família, como mãe, como filhos, essas responsabilidades. Mas nenhuma dessas responsabilidades, irmãos, está acima da maior de todas, de que é, irmãos, ser responsáveis diante de Deus. E essa responsabilidade era justamente que Jesus, irmãos, queria que esse homem conhecesse. Era justamente essa responsabilidade que Jesus queria que esse homem assumisse na sua vida. Como quem diz, olha, você tem a responsabilidade sim de enterrar seu pai, mas existe uma maior do que essa, que eu quero dar para você. Eu quero que você vá anunciar o reino de Deus. É o que está aqui no versículo 59, vejamos aí. E a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, irmãos. Jesus insistiu com ele, como quem diz, existe uma responsabilidade maior, e eu te escolhi para você assumir essa responsabilidade. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E aqui, meus amados irmãos, existem os leitores modernos da Bíblia Sagrada. Os leitores, irmãos, ao ouvirem essa mensagem, ao ler este versículo, conseguem enxergar, irmãos, na leitura ou no discurso de Jesus, uma dureza. Conseguem, irmãos, enxergar na palavra de Jesus uma rigidez, como dizem. Que evangelho é esse? Como é que Jesus é tão duro assim? O homem está querendo enterrar o seu pai e Jesus não quer deixar que ele enterre o seu pai? Que discurso duro, que discurso rígido, que evangelho é esse? Aonde está o amor de Jesus? Aonde está o amor de Deus? Mas Jesus, irmãos, explica aqui, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Se o homem, irmãos, é bom, ao suficiente, irmãos, ao ponto de cumprir as suas obrigações terrenas, sempre haverá homens com essas responsabilidades que cumprirão as suas responsabilidades terrenas. O que eu quero dizer é mais ou menos isso. Da mesma forma que aquele homem sentia, irmãos, a responsabilidade de ir até o final na vida do seu pai, ele poderia ter irmãos que também assumissem essas responsabilidades.
Da mesma forma que ele tinha esse desejo de estar com o seu pai, apareceria homens também de boa índole nesse aspecto social, familiar, que também poderiam, irmãos, assumir essa tarefa, como quem diz, vai, segue a Jesus, eu assumo aqui essa responsabilidade. Vai, segue a Jesus, eu aqui cuido do teu pai, eu aqui cuido da tua mãe, eu aqui cuido da tua família. Sempre haveriam, irmãos, pessoas que no mundo, irmãos, vão cumprir as suas responsabilidades, pelo menos por esta vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que era, irmãos, aquele coxo de nascença. E a palavra de Deus diz que todos os dias ele estava ali no templo Formosa, ali para pedir esmola no templo. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens levavam ele até lá. Eram homens que se preocupavam com o coxo. Eram homens, irmãos, que de alguma maneira queriam, irmãos, amenizar o sofrimento do coxo, de tal ponto que o levavam ao templo para que ele pudesse pedir esmola. E indo ao templo, ele pedia esmola. E indo ao templo, ele conseguia se alimentar. E indo ao templo, ele conseguia se vestir, porque as esmolas que ele pedia, irmãos, iam sustentando ele até o decorrer de sua vida. Haverá sempre pessoas que farão caridades. Haverão sempre pessoas que terão responsabilidades, irmãos, terrenas. Nós vemos um episódio nos evangelhos, onde Judas, irmãos, está perto de uma mulher. E uma mulher, irmãos, quebra o vidro de perfume e vai enxugar, irmãos, os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí Judas vai dizer, olha, este vidro de perfume é caríssimo, poderia se vender e dar aos pobres. Jesus então diz, vocês sempre têm os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Em outras palavras, irmãos, havia uma responsabilidade maior. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Como quem diz, os mortos espirituais, eles estão aqui. Os mortos espirituais, eles têm responsabilidade. Os mortos espirituais, eles continuam trabalhando. Os mortos espirituais ainda continuam pensando nos seus familiares. Os mortos espirituais continuam pensando na sua própria vida. Os mortos espirituais ainda estão se relacionando uns com os outros, mas eu quero algo de ti muito mais excelente, algo muito mais sério, algo muito mais real, algo muito mais que você possa fazer por esses mortos espirituais que estão aí. A tua missão agora é anunciar o reino de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, Jesus viu naquele homem a capacidade a qual Jesus os convocando, os chamando, ele seria mais útil, irmãos, anunciando o reino de Deus. E que são esses mortos espirituais? São aqueles, irmãos, que perderam a comunhão com Deus. O que são aqueles mortos espirituais? São aqueles, irmãos, que com a entrada do pecado no mundo, perderam o desejo de buscar Deus. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, a morte entrou nesse mundo, e entrou, meus amados irmãos, a morte espiritual. O homem, quando foi criado, conversava com Deus, se relacionava com Deus. Deus passeava com Adão no jardim do Éden, falava com o Senhor. Ele não viu, irmãos, a sua nudez, porque a glória de Deus o cobria. Ele não viu a nudez de Eva, porque a glória de Deus, irmãos, era tanta, irmãos, que ele não conseguia perceber que estava nu, nem Eva estava nu. Mas quando desobedeceram a Deus, quando comeram do fruto que não era para comer, a glória de Deus, irmãos, saiu de suas vidas. E aí, irmãos, perderam no espírito, perderam, irmãos, o desejo de se relacionar, de ter comunhão com Deus. Deus os abandonou, o homem morreu espiritualmente, e de lá para cá, o homem, irmãos, perdeu a razão de ser.
Desde lá para cá, o homem está perdido, irmãos, na humanidade. Ele não sabe a razão pelo qual vive. E eu fiz, irmãos, uma pesquisa recentemente, que Fortaleza, Ceará, talvez seja o segundo estado, irmãos, a cidade do Brasil, que mais aumentou o número de suicídios. Por quê? Porque as pessoas não têm mais, irmãos, visão do futuro. Elas não sabem mais o que esperam para o futuro. Elas veem, irmãos, o suicídio como a opção a tomar. Porque elas não sabem mais aonde elas querem chegar. Porque o pecado entrou no mundo. O homem perdeu, irmãos, a inocência. O homem perdeu, irmãos, a razão de existir. Ele não sabe mais por que está aqui. Ele busca uma coisa, busca outra. E o vazio continua no seu coração. Ele não tem paz na sua alma. Porque o pecado entrou no mundo. Ele tem morte espiritual. A palavra é pregada. Ele não sente sede de ouvir a palavra. Fala-se das coisas de Deus, ele rejeita as coisas de Deus, porque está morto espiritualmente. Por isso Jesus vai dizer: deixa os mortos espirituais enterrarem os mortos físicos, porque sempre haverá mortos espirituais que darão mais atenção às responsabilidades terrenas, materiais, físicas, porque estão mortos espirituais. Mas aquele homem, irmãos, não. Aquele homem tinha que anunciar o reino de Deus. Aquele homem tinha que pregar, irmãos, a palavra do Senhor. Ele tinha, irmãos, que descobrir nele o que era esta vida eterna, o que era anunciar o reino de Deus. Ele mesmo experimentaria, irmão, na sua essência, o que era, irmãos, a responsabilidade maior do ser humano. E nessa noite, meus amados irmãos, nós temos que descobrir qual é a maior responsabilidade do homem. Meus irmãos, a maior responsabilidade do homem não é casar. A maior responsabilidade do homem não é se formar. A maior responsabilidade do homem não é constituir família. Não é, irmão, se formar numa faculdade. A maior responsabilidade do homem não é ser próspero financeiramente. Não é ser apenas um bom pai de família, mãe de família. A maior responsabilidade do homem, irmãos, é descobrir, irmãos, que precisa de Deus em sua vida. É descobrir que precisa de salvação, que precisa de perdão de pecados, que precisa, irmão, de paz na sua alma. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número 1 em diante. Efésios 2, versículo 1 em diante, está escrito assim. Fala acerca de Jesus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui fala, irmãos, que nós também estávamos nessa condição. Mas Jesus, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, nos dando vida espiritual. Ele nos vivificou espiritualmente. Porém, irmãos, quando Jesus chama esse homem para essa responsabilidade, nós descobrimos duas coisas. A importância de anunciar o reino de Deus, ao mesmo tempo mostra a gravidade do pecado, e ao mesmo tempo, irmãos, mostra a solução para a vida do homem, a solução para a redenção do homem. Note, porque se a responsabilidade daquele homem que deveria enterrar o seu pai, ou que pelo menos queria enterrar o seu pai, deveria deixar isso de lado,
e deveria agora seguir Jesus para esta missão de anunciar o reino de Deus, é porque, irmãos, algo mais importante ele deveria fazer. Ao ponto de descobrirmos a razão disso. E a razão disso é que se o homem permanecer no pecado, irmãos, ele está condenado. A responsabilidade de descobrir, irmãos, essa vida espiritual em Cristo Jesus, de ser vivificado espiritualmente, é porque a sua alma está correndo perigo. Portanto, ao ponto de Deus enviar Jesus ao mundo para morrer pela humanidade. Por isso vai dizer lá em Marcos, vejamos que a palavra de Deus diz em Marcos 1,15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Note, Jesus aqui, irmão, vai fazer o que ele manda aquele jovem fazer. Jesus que estava pedindo para aquele jovem anunciar o reino de Deus, fazer com que ele deixasse o seu pai de lado, para anunciar o reino de Deus, era justamente aquilo que Jesus já estava fazendo. Jesus veio a esse mundo para anunciar o reino de Deus, e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque, irmãos, o mundo que Deus criou é um mundo, irmãos, que Deus criou conforme aquilo que Ele é, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus, irmãos, que não aceita o pecado, um Deus, irmãos, que ao pecado, irmãos, ao entrar no mundo, o homem ficou em dívida para com Deus com os seus pecados. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não vos enganeis, não erreis, nem os bêbados, nem os idólatras, nem os afeminados, nem aqueles que cometem a mentira, nenhum deles entrará no reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e para isso, irmãos, para Deus resolver esse problema do pecado, que deixou o homem debaixo de condenação eterna, como disse Jesus: um dia eu virei, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para o castigo eterno. Portanto, meus amados irmãos, o pecado é real, o pecado existe, e o pecado traz consequências ruins na vida do ser humano. Mas Deus, irmãos, mostrou que o pecado era real. Deus mostrou que o pecado era grave. Quando, pastor? Quando ele enviou Jesus. Quando ele enviou Jesus, irmãos, ele viu que o homem estava condenado, e Deus queria resolver o problema do pecado, tirar o homem dessa situação de condenação, e para isso ele enviou Jesus. Por isso João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas viesse ter a vida eterna. O fato de Jesus vir é porque o pecado era grave, o pecado era real, e ninguém podia mais, irmãos, purgar os nossos pecados. Antes de Jesus já havia os profetas do Antigo Testamento, e nenhum deles poderia resolver o nosso problema, porque também, irmãos, nasceram em pecado. Como disse Davi: em pecado fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, corrompida, tendente para o mal, porque o homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Todos estão manchados pelo pecado, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não havia, irmãos, Moisés santo ao ponto de morrer por nós, não havia Jeremias profeta nem o santo ao ponto de morrer por nós, porque também nasceram em pecado. Mas
misericórdia. Como diz aqui em Efésios, Deus que é rico em misericórdia, Ele enviou seu Filho, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, levou, irmãos, os nossos pecados na cruz do madeiro, derramou seu sangue, foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras. Eu e você, a humanidade poderia ser curada, poderia ser sarada, ser perdoada por Deus. Aleluia! A razão de Jesus, irmãos, mostra a gravidade do pecado, ao ponto que Deus não poderia mandar outra pessoa. Deus teve que enviar Jesus, mas ao mesmo tempo, irmão, mostra o seu amor. Mostra, irmãos, o seu amor para com a humanidade, mesmo não merecendo tal amor. Deus, irmãos, que é misericordioso, em graça resolveu enviar seu Filho para tomar o nosso lugar e se entregar pelos nossos pecados. Note, o homem está pegado às coisas materiais. Ele é bonzinho com seu pai, bonzinho com a sua mãe, bonzinho com o seu empregado, é bonzinho como o patrão, mas são as relações, irmãos, naturais desta vida, são as responsabilidades naturais desta vida, mas existe uma maior, existe uma suprema, é que todo homem precisa se arrepender, porque não há um justo, não há ninguém puro, santo, perfeito, só Jesus, e esse veio e tomou o teu e o meu lugar. Meus amados irmãos, note, existe uma responsabilidade que é de todas as pessoas, de todo ser humano, e Deus clama, Deus pede que todos os homens, em todo lugar, se arrependam e confessem o nome de Jesus. Vejamos o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler o 17, Atos 17. Atos, capítulo de número 17. Versículo 30 ao 31. Atos 17, 30 ao 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Note que todos os homens, em toda parte, em todo lugar, se arrependam, porque não há um justo, não há nenhum sequer. 31 vai dizer: porquanto Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por mão de um varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. É Jesus, irmãos, que veio solucionar o problema do homem. Mas as pessoas estão dizendo: este evangelho é muito rígido. Que discurso de ódio é esse que vocês pregam? Dizendo que o homem é pecador, que o homem não pode fazer isso, que o homem não pode fazer aquilo. Na realidade, irmãos, as palavras mais rígidas de Jesus são justamente porque Ele ama. As palavras mais duras de Jesus estão carregadas de amor pelo homem, pelo pecador. Porque é justamente, irmãos, porque Jesus diz a verdade. Porque Ele é sincero para com a humanidade, que Ele ama, porque a sua palavra dura, a sua palavra rígida, faz com que Ele encontre perdão, salvação diante de Deus e a vida eterna. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Vai dizer assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus você pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram
nudos em seus próprios raciocínios, obscureceram-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, Deus entregou a Deus as paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui fala uma lista, irmãos, enorme do que o homem se tornou quando o homem morreu espiritualmente, quando o homem abandonou a Deus, como o homem é pecador, como o homem virou as costas para Deus. E no versículo 32 vai dizer o resultado disso. Versículo 32: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam, e assim, os que assim procedem. Ou seja, Deus vai trazer juízo. Versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. Mas Deus é amor. Deus quer salvar o homem. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar, irmãos, o seu coração. Mas os homens estão dizendo: que discurso de ódio, que palavras rígidas. Meus irmãos, amor é mostrar a verdade. Amor é mostrar, irmãos, o risco que o homem está correndo. Amor, irmãos, é resgatá-lo, irmão, do abismo profundo. Amor é resgatá-lo do inferno. Mas as palavras dos homens são palavras amorosas. Continue a sua vida. Cometa o suicídio. Você quer cometer o suicídio? Vamos fazer uma lei para você. Eu me lembro, irmão, daquela passagem onde o apóstolo Paulo está preso com Silas no cárcere, que eles são açoitados, são maltratados, são acorrentados, e eles começam a orar, começam, irmãos, a cantar, louvar o nome do Senhor, quando de repente o lugar tremeu. Meus irmãos, as prisões se abriram, e de repente o carcereiro, irmãos, que estava lá, se desesperou, se ficou trêmulo, e pensou, irmãos, que todos os presos tinham fugido, e ele ia cometer o suicídio, quando de repente Paulo grita: para por aí, não, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui, não cometas tal, porque, irmão, o evangelho não é para a morte, o evangelho é para a vida. O evangelho, irmão, de amor é que faz o homem se endireitar, é que faz o homem andar de cabeça erguida, é que faz o homem endireitar sua vida, é que faz o homem ficar de pé. Se fosse, irmão, nos dias de hoje, é isso, você quer continuar na droga, fique na droga. Você quer continuar sendo viciado, vamos dar um lugarzinho para você, vamos dar uma rua para você, vamos dar um bairro para você ficar viciado à vontade, comprar suas droguinhas à vontade. O mundo você quer cometer um suicídio, você quer se matar, vamos fazer uma lei para você, vamos lá no Congresso, que é uma lei que você vai ter o direito de você se matar, tirar a sua própria vida, e ninguém vai lhe impedir. Isso aí, irmãos, é o discurso de amor deste mundo, isso aí é o discurso de amor deste mundo. Mas a igreja, o discurso é outro. Da igreja, o discurso é outro. Da igreja, irmãos, o discurso é: Jesus liberta, Jesus muda, Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus dá dignidade, Jesus purifica, Jesus leva para o céu.
Aleluia! No mundo, irmãos, é um discurso de amor fajuto, que no final vai levar, irmãos, ao sofrimento eterno, aqui e na vida após a morte. Mas o discurso de Jesus é um discurso, irmãos, de vida, que começa aqui e perdura por toda a eternidade. O que é o reino de Deus? Nós comentamos semana passada. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós vemos justamente isso, irmãos, em Romanos 5. Vejamos aí, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5:1 vai dizer, note, em Romanos 14:17, Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós encontramos essas verdades aqui agora, vejamos aí, Romanos 5:1. O reino de Deus é justiça, diz aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Note, o reino de Deus é justiça e paz. E aqui está dizendo, irmão, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem do reino de Deus? O que é que Jesus está querendo que aquele homem faça? Fale para o homem que ele precisa ser justificado. O homem é pecador, o homem precisa ser justificado diante de Deus. Se ele não for justificado, ele não terá o seu perdão, ele não terá a sua salvação. E como é que ele pode ser justificado? Mediante a fé, não é mediante as obras, não é mediante a caridade, não é mediante a religião, não é mediante a placa da igreja, não é mediante o pastor, não é mediante o padre, é mediante a fé. E a fé em quem, irmãos? Na pessoa bendita de Jesus, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que Deus escolheu para perdoar, para salvar o homem. É aquele que desceu do céu, foi ele que fez milagre, foi ele que foi até a cruz, foi ele que sangrou, foi ele que morreu, foi ele que foi pendurado, foi ele que ressuscitou, foi ele que foi glorificado, foi ele que foi exaltado, foi ele que Deus assaltou, foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mediante a fé na pessoa bendita de Jesus. E quando o homem crê nisso, irmãos, ele tem paz com Deus, ele tem paz com Deus. O homem sem Jesus, o homem não tem paz com Deus. Não adianta ter paz com o vizinho, não adianta ter paz com o cachorro, não adianta ter paz com os parentes, não adianta ter paz com o patrão, não adianta ter paz com os amigos, não adianta ter paz com o bichinho de estimação. O homem tem que ter paz com Deus. E isso só vem, irmãos, mediante a pessoa bendita de Jesus, o qual, irmãos, ele tem acesso a essa graça. Como diz aqui, tendo acesso a essa, por meio da fé, a esta graça, é um favor imerecido. Você e eu não merecemos, ninguém merece, mas Deus, irmãos, derramou a sua graça, um presente que nós não merecemos, um favor imerecido, a qual nós não podemos comprar, é receber por meio da fé, é aceitar o que Deus providenciou, irmãos, se arrependendo e crendo no Senhor Jesus.
Mas o reino também, irmãos, não é apenas justiça e paz, é a alegria no Espírito Santo. E aqui, a partir do versículo 3, vai dizer isso. Vejamos aí, Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Note, quem aceita Jesus tem a paz com Deus. Quem aceita Jesus é justificado. Vai vir a luta, vai vir a tribulação, vai vir a dificuldade, mas não tem problema não. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo já foi derramado. Ele já foi derramado no coração do crente, irmão. O reino de Deus deixou de ser comida e bebida. É a justiça de Jesus, não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. Não é, meus amados irmãos, uma paz fajuta, uma paz mentirosa. É paz com Deus, é uma paz em Cristo Jesus, é uma paz verdadeira. Que vem a luta, que vem a tribulação, que vem a tempestade, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações para aguentar o rojão, para aguentar a pancada, meu irmão. Aí a partir do versículo 6 ele vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por ter um justo, pois poderá ser de que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como quem diz, vocês não tinham esperança antes, mas agora vocês têm. As pessoas no mundo, irmão, estão sem esperança, estão, irmão, sem chão para pisar. É doença de todo jeito, é bipolaridade, é doença aqui, é depressão acolá, vontade de se matar, não sabe o que vai ser no futuro, não tem onde pôr os pés, irmão. Mas aquele que aceita Jesus, ele ganha uma esperança, ele ganha uma glória. Qual é a tua glória, crente? Meu irmão, eu não sei, eu só sei de uma coisa, é que a minha glória é Deus, a minha glória é Jesus. Ele me deu vida, ele me deu vida, ele me deu satisfação, ele me deu paz, ele me justificou. Ele se gloria, irmãos, naquilo que Deus lhe promete. Ele tem onde pisar o pé, ele tem onde firmar a sua pé. Ele é curado, ele é salvo, ele é liberto por Jesus. Aleluia. É o que diz aqui no versículo 3, vejamos aí. O 2, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O crente, irmão, é firme. Firme em quê, pastor? Versículo continua: e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, irmãos, na esperança da glória de Deus. O crente espera no Senhor, o crente espera o seu Senhor. E isso, irmãos, é do lado de dentro, não é do lado de fora, porque ele tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o coxo estava lá, pedindo esmola. Todo dia vinha a gente, dava uma moedinha, e assim ele almoçava, ele comia, tomava café da manhã, o seu sofrimento era aliviado, comprava uma roupinha aqui e acolá, até a outra se desgastar. Mas de repente, irmãos, de repente apareceu Pedro e João. Pedro e João, irmão, foram lá para poder, irmãos, orar, para poder
pregar a palavra, quando de repente o coxo viu Pedro e João e pediu, irmãos, uma moeda. Mas, irmãos, o que eles tinham para oferecer não era aliviar o sofrimento do coxo, não era aliviar o sofrimento do aleijado. Eles tinham algo muito melhor, muito superior. Era uma responsabilidade maravilhosa, irmãos. Quando de repente Pedro tomou a palavra e disse: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. E o coxo saltou, irmãos, e o coxo se levantou e começou a pular, irmão, e se alegrou, porque eles não tinham ouro nem prata, mas tinha Jesus para operar o milagre e operar a salvação. Aleluia! Porque Jesus, irmãos, quer muito mais do que dar um bom casamento, uma vida tranquila entre pai e filho, um bom emprego, uma responsabilidade ali natural, como enterrar o pai, como enterrar a mãe. Isso aí sempre vai acontecer, isso aí sempre vai ter. Mas o que Deus quer é que o homem descubra o que é o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Todas essas responsabilidades, irmãos, que temos no nosso dia a dia, não são pecaminosas, são naturais, são responsabilidades, mas existe uma maior que essas, uma suprema, é de que o homem conheça Jesus na sua vida, é de que ele está correndo perigo, é de que ele está em risco, e que ele precisa receber Jesus em seu coração, para que Jesus venha perdoar os seus pecados, porque ele derramou o seu sangue precioso na cruz por isso. Portanto, vai tu e anuncia o reino de Deus. Portanto, irmãos, é nossa responsabilidade de ir e anunciar o reino de Deus. É justificação em Cristo, é paz com Deus, e é Espírito Santo na vida, no coração do homem. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.